Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou gravando esse videozinho aqui para te ajudar a resolver prova da UFSC na disciplina de História. Então a prova que nós estamos aqui vendo é a prova 2 de 2019, a prova amarela, ok? Primeira questão que nós vamos analisar então é a questão 01. Okay? De Ciências Humanas e Sociais. Claro que para a gente poder fazer esse trabalho com certa qualidade, tu precisa ter a questão aí na tua mão, né? Então tu vai abrir o teu celular, tu vai imprimir como eu, e tu vai ter a questão aí para ti, obviamente, poder usufruir do trabalho que nós vamos fazer. Então a questão 1, ela traz um pequeno texto. Não foi o fim da humanidade, embora houvesse momentos, barará. Aí o texto diz assim, né, a questão: com base no texto acima e sobre o processo que levou à eclosão das duas grandes guerras mundiais, é correto afirmar que a alternativa 01 diz o seguinte: os impactos da Primeira Guerra Mundial, então 01, os impactos da Primeira Guerra Mundial determinaram importantes mudanças no cenário político, desencadeando uma nova ordem mundial. Até aí perfeito. É isso mesmo. A Primeira Guerra Mundial ela gera uma mudança na política e na geopolítica mundial de maneira decisiva. Só que aí olha só o que diz, que desassocia seus resultados das razões para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí está o problema. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial ela está associada diretamente com a Segunda Guerra Mundial. Qual é a associação que a gente faz entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? A associação é o Tratado de Versalhes. Se tu quiser procurar aí nos meus vídeos, vai ter um videozinho sobre os 100 anos desse Tratado de Versalhes agora em 2019. Aí tu pode analisar e ver com mais profundidade um pouco as relações estabelecidas entre esse Tratado de Versalhes e o nazismo, por exemplo. Mas a ideia aqui nessa questão é muito simples, né? A 01 ela vai estar errada porque existe uma associação então direta no final da Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra Mundial. E o elo de ligação é esse Tratado de Versalhes que impôs uma dura penalização em relação à Alemanha. E isto deu origem ao nazismo. E dando origem ao nazismo, a gente tem então um dos fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial. Beleza? 02. O que diz para nós o item 02? A vitória dos republicanos na Guerra Civil Espanhola. Então, Guerra Civil Espanhola. É um fato que vai de 1936 a 1939, essa Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola ela foi travada entre dois grupos. Que grupos? Os republicanos versus os monarquistas. Perceba que são dois regimes políticos diferentes, república e monarquia. Qual que é o detalhe? O detalhe é que em 1931 nós vamos ter o surgimento da República Espanhola. Até então a Espanha era uma monarquia. Em 1931 ocorre então uma revolução liberal que colocam esse grupo dos republicanos no poder. 4 anos depois, 1935, nós temos eleições. E com o resultado dessas eleições, os monarquistas mais os fascistas espanhóis, que aqui nós vamos chamar eles de membros da Falange Espanhola, eles vão contrariar as eleições de 1935, se opondo ao resultado delas. Então, essa oposição entre republicanos monarquistas mais os fascistas vai gerar a Guerra Civil Espanhola. Agora, como é que tu resolve essa questão? Da seguinte maneira, olha só. Quem vai vencer esta guerra não vão ser os republicanos. Os republicanos vão ser derrotados. Quem vai vencer, quem vai ter a vitória aqui,
vão ser os partidários do general Francisco Franco, que vai governar a Espanha por quase 4 décadas, desde aqui os anos 30 até os anos 70, quando ele vai morrer e vai então, obviamente, deixar o poder. Mas esse período aqui, tu não esquece que na vitória dos fascistas, desses defensores da monarquia aqui, nós temos o episódio de Guernica, né? Pintado pelo Pablo Picasso, né? Numa exposição de arte em Paris, que ele vai então demonstrar a sua insatisfação contra um acordo que está ocorrendo aqui. O acordo que motiva a destruição em Guernica é porque nós vamos ter a participação da Alemanha, dos nazistas, bombardeando a cidade de Guernica, em um acordo feito entre o Francisco Franco e o Hitler, entre os acordos então organizados do Partido Fascista Espanhol, chamado de Falange, e o Partido Nazista Alemão, certo? Então aqui, olha só, vamos dar uma lida ali de novo. A vitória dos republicanos na Guerra Civil. Está errado? Porque não são os republicanos que vencem a Guerra Civil. Quem vence são os monarquistas, juntamente com os fascistas. E aí aqui tem um detalhe, né? Vai te dizer que os republicanos tiveram o apoio da União Soviética. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é a formação das chamadas brigadas internacionais. Essas brigadas internacionais eram grupos de esquerda, movimentos que defendiam o comunismo, o anarquismo. Inclusive nós vamos ter brasileiros que vão participar, tentando lá ajudar na manutenção do regime republicano, mas eles vão ser derrotados, ok? Depois, o nosso próximo item, o 04, ele fala o seguinte, ele fala: a ascensão do nazismo na Alemanha foi facilitada pela estabilidade econômica vivenciada pelo país. E a questão aqui está errada justamente por causa disso, porque a gente vai ter a instabilidade como principal fator para a chegada dos nazistas ao poder. Vamos lembrar que nazistas aqui representam um partido político, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. E esse partido aqui, o Partido Nazi, ele então vai chegar ao poder a partir das eleições de 1929, 1930, até 1933, quando eles conseguem maioria no Reichstag, no parlamento alemão. Então, essa instabilidade provocada a partir, sobretudo, da crise de 1929, que vai gerar um fator de hiperinflação e de desemprego muito grande, vai estar associada à ascensão do nazifascismo. Então, por isso essa questão estaria errada também, tu não deve marcar. Já a questão, então, 08, ela está correta. O que diz na 8? As origens do fascismo italiano estão relacionadas à fundação de um grupo nacionalista de extrema direita. Perfeito. Conhecido como Fascio de Combatimento. Certo também. Vale lembrar que o Fascio de Combatimento, a origem dessa expressão, ela está associada com um feixe de madeira que vai ter como principal símbolo uma referência a uma legião romana. Então, a ideia de um feixe, né? Uma união de gravetos, de pedaços de madeira, que amarrados eles se tornam muito mais fortes. Se a gente tentar quebrar um feixe desse aqui, a gente vai conseguir. Agora, eles todos unidos, então, eles vão estabelecer uma força maior. E isso também tem a ver um pouco com a ideologia fascista, ok? Então, essa aí, ela vai estar certa, que depois continua. Criado na Itália, após a Primeira Guerra, sob a liderança do Benito Mussolini. Verdade, Mussolini vai chegar ao poder em 1922, com a marcha sobre Roma. Então, tudo certo nessa questão aí, número 8. Depois, a gente tem a questão 16, né? E a questão 16 diz o seguinte: durante sua ditadura fascista, Benito Mussolini estabeleceu a Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, na qual concessões aos trabalhadores misturavam-se com medidas de controle policial. Verdadeira também. Vale lembrar, e tu pode usar esse raciocínio, que a Carta del Lavoro ela foi de
influência anos mais tarde aqui no governo brasileiro, na era Vargas. Vargas tinha como seu grande mentor político, ídolo político, o Mussolini. E ele vai fazer uma carta parecida com a Carta del Lavoro, que vai ser a CLT. E nesse processo que ele se torna o pai dos pobres, ele também é chamado de a mãe dos ricos, justamente porque os sindicatos, por exemplo, eles não tinham liberdade total de atuação. Os sindicatos eram chamados sindicatos pelegos, porque boa parte dos sindicalistas era indicado pelas próprias empresas, controlados pelo Estado. Então o sindicato não fazia o seu papel que deveria fazer, que é de organização dos trabalhadores em busca de melhorias de condições de vida, em busca de direitos para os trabalhadores. Então a 16 está certa também. Aí nós chegamos à última, 32. Vamos ver o que diz a 32. A Grande Depressão dos anos 1930 atingiu duramente a economia da União Soviética. Então, crise de 1929 associada com a União Soviética. Será? Nem pensar. Não é. Por que não é? Porque a gente vai ter a crise de 1929 começando nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York, o fim da teoria do liberalismo econômico, dos grandes clássicos, Adam Smith, David Ricardo. Eles vão acabar fracassando. Por quê? Porque eles acreditam que o Estado não deve controlar absolutamente nada da economia, que só a iniciativa privada é capaz de se autorregular. A ideia da mão invisível na economia. E o que a gente vai ter aqui? Uma crise que vai começar nos Estados Unidos, vai ser do tipo bola de neve, vai derrubar muita gente. Inclusive o Brasil vai ter problemas políticos aí, vai chegar a alterar o panorama da política brasileira com a Revolução de 30. Mas a pergunta aqui é uma ligação entre a crise de 29 e a União Soviética. A União Soviética foi atingida pela crise? Não. A crise não atingiu a União Soviética. Porque tu precisa lembrar que a economia da União Soviética é uma economia socialista, associada ao socialismo, que provém lá da Revolução de 1917, da Revolução Russa. Então, nesse período, quem governa a União Soviética é o Stalin, e aí a economia é absolutamente fechada, então não há como haver essa ligação entre a crise e a União Soviética. Tá certo? Espero que tenha gostado. Na sequência aí, nós vamos deixar as outras questões também todas resolvidas. Valeu, muito obrigado pela audiência.